Hoje, dia 6 de março, é comemorado o Dia Municipal da Optometria, profissão que é responsável pelos cuidados da saúde na visão da população. Esta data tem o objetivo de homenagear e também reconhecer o trabalho realizado por esta categoria. Nós estamos aqui agora para conversar um pouco com Miguel Andrade, ele que é um profissional da área que também vai conversar com todos que estão nos acompanhando e vai agora falar com você. Miguel, você poderia nos contar como foi sua jornada para se tornar um profissional da optometria? Bom dia a todos, telespectadores. Eu iniciei minha jornada como optometrista em 2014, quando ingressei na faculdade, mas a optometria ela está inserida na minha vida desde a infância. Minha família é do segmento óptico e aí sempre tive muita curiosidade na parte óptica, na parte de lentes. Então, sempre estava ali dando um elo técnico na parte do laboratório e depois busquei me especializar mais a fundo e foi aí na época que eu conheci a optometria. Minha maior inspiração no segmento de optometria, que me fez dar esse pontapé, foi a minha mãe, que ela é técnica em óptica e optometria. E em 2014 eu iniciei o meu bacharelado em optometria, onde consegui construir um conceito totalmente diferente do que eu já imaginava de como era, Porque às vezes as pessoas pensam que a parte da optometria ela está somente relacionada ao óculos, Mas a optometria ela é saúde, ela vai muito além dos olhos. É toda a parte do sistema visual, toda a parte acomodativa, estudar as habilidades visuais, não só detectar letras a determinada distância, que é a acuidade visual, que é uma das habilidades visuais, mas na parte da optometria nós estudamos todas as habilidades visuais e para tentar identificar o que é que a baixa qualidade dessas habilidades vão afetar no dia a dia do meu paciente. Então, como optometrista, eu tenho a missão de investigar as habilidades visuais, entender o que é que está causando desconforto e tentar propor a melhor solução óptica, ou com o uso de óculos, ou com o uso de lente de contato, e também até mesmo terapias visuais de maneira não invasiva, E aí seria a parte de reabilitação visual. Bem, na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados por profissionais da optometria? Hoje, por mais que nós vivamos na era da informação, o maior desafio de todo optometrista, ele está meio que nessa premissa da questão cultural, Facilmente as pessoas confundem os profissionais, acabam ficando em dúvida, e às vezes acontece até mesmo da outra classe também propagar uma imagem negativa da optometria, Então, essa questão cultural, essa questão de falar mais sobre a optometria, de quem é o optometrista, o que é que ele pode fazer, quais são os seus deveres, as suas obrigações, até onde o optometrista pode atuar a nível de informação, esse tem sido um dos maiores desafios, mas claro que nós estamos aí para mostrar à população o que é a optometria, quais são os benefícios, quais são os serviços prestados que nós optometristas temos para agregar valor a toda a equipe multiprofissional de saúde visual. O optometrista ele é responsável por cuidar da avaliação primária da saúde visual, onde, através de nossos testes não invasivos, nós vamos identificar qual o problema visual que aquele paciente está tendo. Se for alguma falha de habilidade visual, o uso do óculos, ou o uso da terapia visual, ou talvez lente de contato, possa corrigir e solucionar o problema desse paciente. Mas caso ele seja um problema de ordem patológica, de doença, alguma coisa do tipo, durante toda a graduação nós estudamos as doenças oculares, as doenças sistêmicas que também afetam a visão e caso detecte algum possível problema, nós encaminharemos para o profissional que seja responsável por aquela área de atuação, seja o oftalmologista, o endocrinologista, em caso de paciente diabético ou com algum problema de desordem visual.
Para alguém que está interessado em seguir esta carreira, né, quais são os conselhos hoje, como profissional, que você pode dar para essa pessoa e como é que você vê o futuro da optometria nos próximos anos? O primeiro conselho, né, que eu dou a quem tem interesse de se aprofundar na área, de entrar na área de optometria, é que estude, né, estude bastante, se dedique, veja o paciente como pessoa, né? E muito além, não só dos olhos, né? Porque até mesmo hoje em dia nós trabalhamos muito essa questão da optometria comportamental, da neurooptometria também, porque a avaliação do paciente ela começa desde quando ele abre a porta do consultório e se caminha até o nosso gabinete, né? Então, às vezes o paciente ele tem algum problema de visão e quando a gente vai detectar ele também tem um problema postural por causa da visão, né? Isso é muito comum em alguns desvios oculares, alguma coisa desse tipo, certo? Então, veja o paciente muito além dos olhos, né? Estude toda a parte de neuro, toda a parte anatômica, toda a parte da optometria em si, as habilidades da visão, as cadeiras de optometria, né? Se dedique. Tem que gostar de lidar com o público, né? Porque aí a gente vai sempre estar trabalhando com os pacientes. E, na minha experiência, respondendo ainda um pouco da primeira pergunta, na minha jornada acadêmica, nós fizemos muito estágio em ações em comunidades mais carentes. Na época, nós pegamos uma reforma lá na clínica da faculdade. Então, para mim, isso gerou um grande benefício, porque quando eu me lancei no mercado, quando eu comecei a trabalhar, atender ao público, eu já não tinha tanto aquela dificuldade de lidar com o paciente, né? Por incrível que pareça, muitos profissionais de saúde são excelentes profissionais, mas às vezes têm dificuldade nesse manejo entre profissional e paciente, de saber dialogar, de saber extrair daquele paciente qual é a sua maior dificuldade ou sua maior necessidade. Miguel, falando um pouquinho também, né, já que estamos falando sobre essa temática muito importante para quem está nos acompanhando, fala um pouco sobre o maço verde, né? Qual é o significado para a optometria e para todos aqui ficarem conhecedores, sabedores desta campanha. Isso mesmo, Anderson. Hoje, dia 6, nós comemoramos o Dia do Optometrista a nível municipal, né? Foi uma lei instituída indicada pelo vereador Madson em 2022. Em 2023, nós fizemos algumas ações sociais em agradecimento ao município pelo reconhecimento e até em gratidão também pela profissão, né, para com a população. Atendemos 3 escolas municipais, Trindade Campelo, Socorro Amaral, aqui na zona urbana, e a escola lá do Povoado Cruz, na zona rural, né? Então, nós conseguimos atender mais de 140 crianças. Dessas 140 crianças, praticamente pouco mais que 60% nunca tinham feito nenhuma avaliação visual, né? Então, o maço verde, ele entra muito fortemente nessa lacuna, que é justamente para promover a atuação do profissional optometrista, que é aquele profissional que tem que estar na ponta, no atendimento primário da saúde visual, né? Mas por que o mês de março? Porque em março, no dia 6, nós comemoramos o Dia Nacional da Optometria e no dia 23 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Optometria. E a cor verde ela está relacionada à saúde, né? Por ser uma cor da saúde, a saúde em si, ela vem tendo as campanhas, né? O Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, o Março Verde, Outubro Rosa, né? O Novembro Azul. Então, com cada campanha, com cada temática, a fim de promover e levar essa questão da comunicação, de promover a saúde, levando até o próximo, até a população.